Você já sentiu as suas pernas pesadas, sem força, como se simplesmente não aguentassem o seu corpo? Talvez levantar-se de uma cadeira seja mais difícil do que antes, ou subir um simples lance de escadas pareça uma maratona. É uma realidade dolorosa para muitos de nós que já passamos dos 65 anos. Tendemos a culpar a idade, a pensar que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte dessa fraqueza nas pernas pode não ser apenas a idade, mas algo muito específico que você está a comer, sem sequer desconfiar? Sim, estou a falar de certas frutas, aquelas que, de tão associadas à saúde, nos fazem pensar que estamos a fazer um bem enorme ao nosso corpo, quando, na verdade, para as nossas pernas, podem estar a fazer o oposto. Parece um segredo bem guardado, não é? Neste vídeo, vamos desvendar quais são essas 7 frutas que, consumidas em excesso ou de forma errada, podem estar a sabotar a força e a vitalidade das suas pernas. Vamos mergulhar fundo nas razões por trás disso e, o mais importante, o que você pode fazer a respeito. Fique conosco até o final, porque o que vamos revelar sobre a última fruta desta lista pode realmente surpreender você. Vamos começar com a primeira fruta, que para muitos é um alimento básico, um lanche rápido e aparentemente inofensivo, mas que pode estar a sabotar a força das suas pernas: a banana. A banana é a fruta do desportista, cheia de potássio, certo? Sim, isso é verdade. Mas para nós, que já passamos dos 65 anos, a história é um pouco mais complexa. Uma banana madura, especialmente aquelas com muitas pintinhas pretas, está repleta de açúcares simples, como frutose e glicose. Quando comemos uma banana assim, o nosso corpo absorve esse açúcar muito rapidamente. O resultado? Um pico de açúcar no sangue. E o que vem depois de um pico? Uma queda, claro. Essa montanha-russa de açúcar no sangue não é amiga da nossa energia, muito menos da força dos nossos músculos. Imagine-se a tentar construir uma casa com tijolos que ora chegam em grande quantidade, ora em pouquíssima. O trabalho fica instável, não é? É assim que os seus músculos se sentem. Picos de açúcar constantes podem levar a um estado de inflamação crônica no corpo. E a inflamação é a inimiga número 1 dos músculos e das articulações. Ela desgasta, cansa e enfraquece, tornando as suas pernas mais propensas a dores e a sentir-se sem energia. Além disso, o corpo, ao lidar com tanto açúcar, pode começar a desenvolver resistência à insulina. A insulina é como uma chave que abre as células para a energia entrar. Se essa chave não funcionar bem, as suas células musculares não conseguem receber a energia de que precisam para funcionar, para se reparar e para se manterem fortes. Pense numa avó que adora uma banana frita ou uma banana bem madura para o lanche. Ela pode sentir um impulso de energia inicial, mas pouco depois, o cansaço bate à porta. E as pernas parecem ainda mais pesadas. O que fazer então? Não precisa banir a banana para sempre. A moderação é a chave. Se for comer uma banana, escolha uma que esteja menos madura. As verdes têm mais amido resistente, que se transforma em açúcar mais lentamente. E, ainda melhor, combina a banana com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como um punhado de nozes, um pouco de manteiga de amendoim natural ou um iogurte grego sem açúcar. Isso ajuda a desacelerar a absorção do açúcar, mantendo os níveis de energia mais estáveis e poupando os seus músculos do stress do pico e da queda. Pequenas porções e sempre com acompanhamento. É um mundo de diferença para as suas pernas. Agora que falamos sobre a banana, que tal explorarmos outra fruta que, apesar de deliciosa e com um aroma inconfundível, pode estar a dificultar a sua mobilidade? Estou a falar da manga. A manga, o sabor tropical, a doçura que nos transporta para um paraíso. Quem não ama uma manga bem madura e suculenta? Mas assim como a banana, a manga é uma bomba de açúcar, especialmente nas variedades mais doces e quando está muito madura. Uma única manga média pode conter uma quantidade surpreendente de açúcar, por vezes o equivalente a várias colheres de chá de açúcar puro. Imagine o impacto disso no seu corpo, especialmente para quem já tem alguma predisposição a problemas de açúcar no sangue ou diabetes.
Pense num dia em que você comeu um pedaço generoso de manga. Talvez você tenha sentido aquele pico de energia imediato, uma sensação de prazer. Mas, assim como na história da banana, essa energia é passageira. E o que resta depois? O seu corpo a trabalhar arduamente para processar todo esse açúcar, o que pode levar a picos de insulina e, a longo prazo, a já mencionada resistência à insulina. Quando as células dos seus músculos se tornam resistentes à insulina, elas não conseguem absorver a glicose do sangue de forma eficiente. E a glicose é o combustível principal dos seus músculos. É como ter um carro com o tanque cheio, mas sem conseguir chegar à gasolina. As suas pernas não recebem a energia de que precisam para se contrair, para se mover, para suportar o seu peso. O resultado é fraqueza, cansaço e uma sensação de peso. Além disso, o consumo excessivo de açúcar, mesmo que venha das frutas, pode alimentar processos inflamatórios no corpo. A inflamação sistémica e crônica é uma das maiores inimigas da saúde muscular e das articulações em idades mais avançadas. Ela deteriora os tecidos, dificulta a recuperação e, sim, enfraquece as suas pernas. Uma história comum é a de um avô que sempre comeu fruta em abundância. Pensando que estava a fazer o melhor para a sua saúde, ele adorava comer fatias e mais fatias de manga como lanche da tarde. Com o tempo, começou a sentir as pernas mais fracas, mais doridas, e o seu médico alertou para os níveis de açúcar no sangue. A ligação nem sempre é óbvia para as pessoas, mas o excesso de açúcar, mesmo de fontes naturais, pode ser um grande vilão. A solução para a manga é semelhante à da banana. Moderação estrita. Uma fatia pequena, de vez em quando, como um deleite, pode ser aceitável, mas não a transforme num lanche diário ou numa refeição. E, se a for consumir, tente combiná-la com algo que ajude a estabilizar o açúcar no sangue, como sementes de chia, algumas amêndoas ou um pedaço de queijo cottage magro. Lembre-se, o objetivo não é ter medo das frutas, mas sim fazer escolhas inteligentes que apoiem a sua vitalidade e a força das suas pernas. A sua mobilidade e independência dependem disso. Já discutimos algumas surpresas, não é? Mas ainda temos mais 3 frutas na nossa lista que merecem a sua atenção. Especialmente se quer manter as suas pernas fortes e ágeis. A próxima na nossa lista são as uvas. As uvas. Pequenas, doces e tão fáceis de comer uma atrás da outra, não é? É quase impossível comer apenas uma ou 2, e é exatamente aí que reside o perigo. Uma taça de uvas, por mais pequena que pareça, pode conter uma quantidade surpreendente de açúcar. Pense nas uvas como pequenas bombas de doçura concentrada. Elas são densas em calorias e em frutose, o açúcar da fruta, que, em excesso, é processado pelo fígado e pode ser convertido em gordura. Este acúmulo de gordura, especialmente a gordura visceral, está ligado à inflamação sistêmica, que, como já sabemos, é uma inimiga da saúde muscular. Para além disso, a facilidade de as consumir em grandes quantidades faz com que os seus níveis de açúcar no sangue disparem rapidamente, de forma ainda mais acentuada do que com as bananas ou mangas, simplesmente porque a porção que a maioria das pessoas come é muito maior. O corpo reage a este pico liberando uma grande quantidade de insulina para tentar normalizar os níveis de açúcar. Com o tempo, esta demanda excessiva sobre o pâncreas pode levar à resistência à insulina, uma condição em que as suas células não respondem eficazmente à insulina. Se as suas células musculares se tornam resistentes à insulina, elas não conseguem absorver a glicose de forma eficiente para a energia, o que significa que as suas pernas ficam sem o combustível necessário para se manterem fortes e para se recuperarem. Um senhor de 70 anos contou-me que o seu lanche favorito era um cacho grande de uvas, enquanto via televisão. Ele notou que se sentia cansado e letárgico depois e as suas pernas pareciam sempre sem força. Quando ele reduziu drasticamente o consumo de uvas e começou a optar por frutas com mais fibra e menos açúcar, notou uma diferença marcante na sua energia e na força das pernas. A sugestão para as uvas é ser extremamente cauteloso com a porção. Se for comer, que seja um pequeno punhado
talvez 5 ou 6 uvas, e sempre acompanhado de algo que contenha proteína ou gordura saudável como queijo ou amêndoas para retardar a absorção do açúcar. E, se possível, opte por frutas com menos açúcar, como os frutos vermelhos. Em seguida, vamos falar de uma fruta que tem ganhado popularidade como um superalimento e um substituto saudável para o açúcar processado: as tâmaras. As tâmaras são uma concentração de energia e doçura. Elas são de facto cheias de fibras e minerais, mas o seu teor de açúcar é incrivelmente alto. Uma única tâmara pode conter cerca de 16 gramas de açúcar. Imagine comer 2 ou 3. É como beber um refrigerante em termos de carga de açúcar. Por serem tão doces e muitas vezes usadas em receitas de barras energéticas ou doces saudáveis, as pessoas tendem a consumi-las em quantidades que seriam impensáveis para outros alimentos doces. O problema com essa densidade de açúcar, mesmo que natural, é que ela pode sobrecarregar o seu sistema digestivo e o seu pâncreas, levando a picos de açúcar no sangue muito rápidos e significativos. Este ciclo de altos e baixos de açúcar no sangue não só rouba a sua energia, mas também contribui para a inflamação e a resistência à insulina, ambos fatores que enfraquecem os seus músculos e a sua capacidade de movimento. Uma senhora que adorava usar tâmaras para adoçar os seus batidos matinais e sobremesas saudáveis, começou a sentir uma dor inexplicável nas pernas e uma fadiga constante. Depois de consultar um nutricionista, descobriu que o consumo diário e em grande quantidade de tâmaras estava a sobrecarregar o seu corpo com açúcar, mesmo que natural. Uma vez que ela reduziu drasticamente a ingestão de tâmaras e passou a usar outros adoçantes naturais com menor impacto glicêmico, a sua energia e o conforto nas pernas melhoraram visivelmente. A lição aqui é que, para nós, as tâmaras devem ser tratadas como um doce, não como uma fruta para consumo diário e em abundância. Se for consumir, que seja 1 ou 2, muito esporadicamente, e sempre como parte de uma refeição equilibrada que contenha proteínas e gorduras para mitigar o impacto do açúcar. Elas não são a melhor amiga das suas pernas fortes e ágeis. E para finalizar esta parte, vamos para um clássico do verão, a melancia. Ah, a melancia! Tão refrescante, tão cheia de água, perfeita para hidratar nos dias quentes. Mas não se deixe enganar pela sua aparência de inofensividade e pelo seu alto teor de água. A melancia, apesar de ser 92% água, tem um índice glicêmico muito alto. O que isso significa? Significa que os açúcares presentes na melancia, principalmente a frutose, são absorvidos muito rapidamente pelo seu corpo, quase tão rápido quanto o açúcar de mesa puro. Este aumento rápido do açúcar no sangue exige uma resposta imediata do seu pâncreas, que libera uma quantidade considerável de insulina. E, como já discutimos, picos e quedas de açúcar constantes e a resistência à insulina resultante são prejudiciais para a sua energia muscular e para a força das suas pernas. Muitos pensam que, por ser composta principalmente por água, a melancia é leve e livre de calorias ou açúcares em excesso. Mas um pedaço generoso pode ser o equivalente a comer algumas colheres de açúcar puro em termos de impacto no açúcar no sangue. Já vi o caso de um senhor que sofria de cãibras noturnas nas pernas e fraqueza durante o dia. Ele atribuía isso à idade, mas uma das suas paixões era comer grandes quantidades de melancia todas as tardes no verão. Ao reduzir o consumo e substituí-lo por outros alimentos hidratantes, mas com menor carga glicêmica, como pepino ou aipo, e aumentando a ingestão de vegetais de folha verde, ele notou uma melhoria significativa nas cãibras e na sensação de força nas pernas. A melancia, portanto, deve ser consumida com muita moderação e em porções pequenas, talvez como um complemento refrescante, mas não como a base da sua alimentação de frutas. Ela não oferece a fibra ou a densidade nutricional que muitas outras frutas podem oferecer para compensar o seu alto teor de açúcar. Para ter pernas fortes e cheias de energia, é fundamental manter os seus níveis de açúcar no sangue o mais estáveis possível. Já discutimos algumas surpresas, não é? Mas ainda temos mais 2 frutos na nossa lista que merecem a sua atenção, especialmente se quer manter as suas pernas fortes e ágeis. O 6º fruto da nossa lista é o abacaxi. O abacaxi, com o seu sabor tropical e acidez característica, é adorado por muitos.
é fonte de vitamina C e bromelaína, uma enzima que tem sido associada à redução da inflamação. No entanto, e é aqui que precisamos de ser cautelosos, o abacaxi também é bastante rico em açúcares naturais. Um pedaço generoso de abacaxi pode ter um impacto significativo nos seus níveis de açúcar no sangue, de forma semelhante à melancia. A doçura e a acidez podem mascarar a quantidade real de açúcar que está a ser ingerida. Para nós, que estamos acima dos 65 anos, a capacidade do nosso corpo de processar grandes quantidades de açúcar pode já não ser tão eficiente como era na juventude. Um consumo excessivo e regular de abacaxi pode, portanto, levar a flutuações de açúcar no sangue, contribuindo para a resistência à insulina ao longo do tempo. Quando as células dos seus músculos não conseguem utilizar a glicose de forma eficaz como combustível, a sua energia e força nas pernas diminuem. Além disso, embora a bromelaína seja anti-inflamatória em alguns contextos, um consumo geral elevado de açúcares, de qualquer fonte, pode, na verdade, promover um ambiente inflamatório no corpo. E a inflamação, como já frisamos, é uma grande inimiga da saúde muscular e articular, levando à fraqueza e à dor nas pernas. Conheço uma senhora que adorava fazer sumos de abacaxi frescos todos os dias, acreditando que estava a desintoxicar o seu corpo e a melhorar a sua saúde. No entanto, ela começou a sentir as pernas mais inchadas e pesadas, e tinha dificuldade em manter os seus níveis de energia estáveis durante o dia. Ao reduzir a ingestão de sumos de abacaxi e optar por comer a fruta inteira em pequenas porções e com menos frequência, ela percebeu uma melhoria notável. Comer a fruta inteira oferece mais fibra, o que ajuda a moderar a absorção do açúcar. Mas mesmo assim, a moderação é crucial para o abacaxi. Pense no abacaxi como um deleite ocasional, em pequenas porções, e não como uma fruta para consumo diário e em grande volume. E chegamos ao sétimo e último fruto da nossa lista, aquele que prometi que poderia surpreender você. Estou a falar das cerejas. Pequenas, doces e muitas vezes elogiadas pelos seus antioxidantes e benefícios para o sono, as cerejas são frequentemente vistas como um símbolo de saúde. No entanto, assim como as uvas, as cerejas são pequenas, o que as torna incrivelmente fáceis de consumir em grandes quantidades, sem percebermos o quão rápido o açúcar se acumula. Uma porção generosa de cerejas frescas, por exemplo, pode conter tanto açúcar quanto uma sobremesa açucarada. E se estivermos a falar de cerejas secas, a história é ainda mais preocupante. As cerejas secas são uma bomba concentrada de açúcar com a maior parte da água removida, o que significa que uma pequena quantidade contém uma carga glicêmica enorme. O consumo excessivo de cerejas, especialmente as secas, pode levar a picos de açúcar no sangue muito acentuados. Imagine a sua avó a comer um punhado atrás do outro de cerejas secas, pensando que está a fazer um lanche saudável. O impacto no seu corpo pode ser tão grande quanto o de um pacote de gomas, e esse impacto pode ser o principal culpado pela fraqueza nas suas pernas. Estes picos e quedas constantes de açúcar no sangue, como já exploramos com as outras frutas, sobrecarregam o pâncreas, levam à resistência à insulina e alimentam a inflamação crônica. Todos estes fatores contribuem para a fadiga muscular, dor e, em última análise, a perda de força nas suas pernas. Além disso, a frutose em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado e afetar o metabolismo de forma geral, impactando a sua energia e vitalidade. Um amigo, corredor amador na casa dos 60, costumava comer um grande volume de cerejas após os treinos, acreditando que isso ajudaria na recuperação muscular devido aos antioxidantes. No entanto, ele começou a sentir-se mais lento, com as pernas pesadas, e notou que as suas articulações estavam mais doloridas. Ao ajustar a sua dieta e reduzir drasticamente o consumo de cerejas, optando por outras fontes de antioxidantes com menor teor de açúcar, como os mirtilos e as amoras, a sua recuperação melhorou e a sua força nas pernas voltou.
A lição sobre as cerejas é clara. Desfrute-as com extrema moderação quando estiverem na época e, por favor, evite as versões secas, que são armadilhas de açúcar concentrado. Elas podem ser um deleite, mas não um alimento básico para quem procura manter a força e a vitalidade nas pernas após os 65 anos. Então vimos que frutas como banana, manga, uva, tâmaras, melancia, abacaxi e cerejas, embora muitas vezes elogiadas e cheias de nutrientes, exigem moderação, especialmente para nós, que queremos manter a força e a vitalidade nas pernas. O ponto principal aqui não é que essas frutas sejam más em si, mas sim que o seu alto teor de açúcar natural, quando consumido em excesso, pode sobrecarregar o nosso sistema, levando a picos de açúcar no sangue, resistência à insulina e inflamação crônica. E, infelizmente, tudo isso se traduz em pernas mais fracas, menos energia e mais dificuldade para as tarefas do dia a dia que antes eram tão simples. Lembre-se, o objetivo não é eliminar completamente esses frutos da sua vida. A vida é para ser desfrutada. A mensagem é sobre fazer escolhas conscientes e inteligentes. Em vez de comer uma banana inteira ou um cacho de uvas, talvez opte por uma porção menor e combina com algo que ajude a estabilizar o açúcar, como um pouco de queijo, iogurte natural ou um punhado de nozes. Ou, melhor ainda, privilegie frutas com menor teor de açúcar e mais fibra, como frutos vermelhos, mirtilos, framboesas, amoras, maçãs mais ácidas ou até mesmo abacate, que é rico em gorduras saudáveis e pobre em açúcar. Pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença enorme na sua vitalidade e na sua capacidade de desfrutar da vida com pernas fortes, ágeis e cheias de energia. A sua independência e a sua qualidade de vida nos anos dourados dependem muito da força das suas pernas. Não deixe que o açúcar oculto das frutas sabote o seu bem-estar. Escolha com sabedoria, coma com moderação e sinta a diferença que isso fará no seu corpo. Gostaria muito de saber a sua opinião e mostra qual destes frutos mais o surpreendeu. Ou quais são os frutos que você prefere para manter a sua energia e a força das suas pernas? Deixe o seu comentário abaixo. Adoraríamos ouvir a sua história e as suas dicas. A sua experiência pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, dê um like e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá mais conselhos valiosos para viver a sua melhor vida, com saúde e autonomia. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. As suas pernas agradecem e o seu corpo inteiro também.